Existem 5 coisas assim que eu acredito ser essenciais, que tornaram a minha rotina muito mais leve e a minha vida aqui como dona de casa muito mais eficaz, sabe? A rotina, o funcionamento das coisas, a execução também. E aí, por enquanto eu vou dar um jeitinho aqui na minha cozinha, eu decidi conversar com você sobre isso. Então, bora lá, porque eu tenho certeza que se você aplicar aí na sua casa, pode fazer uma diferença muito, muito grande. Porque às vezes, assim como eu, você não nasceu dona de casa, você está se tornando uma dona de casa. Então, bora lá, vou mostrar para vocês como é que tá a minha cozinha aqui antes de a gente começar a papear. Bora arrumar essa cozinha comigo. Temos louça, né? Um pouco de louça suja, parece ter muita, mas não tem, tá? Aí aqui, que eu já temperei a carne do almoço, já fiz tudo bonitinho. E aqui sim, aqui ficou essas panelas de ontem pra lavar e aí eu vou dar uma ajeitada aqui. Então, bora lá ajeitar aqui comigo. Primeira coisa que mudou, assim, os meus dias foi entender que a minha rotina não é horários. Ela é um conjunto de coisas repetidas que eu faço todos os dias. Que não necessariamente eu posso conseguir estar ali todo dia fazendo a mesma coisa no mesmo horário. Tipo, a pessoa que entra no serviço 9 horas, todo dia ela tá lá 9 horas e sai às 18. Então, isso é mais previsível. Só que como eu sou dona de casa e eu não preciso ter essa grade de horários fechado, isso ficaria muito mais difícil na minha cabeça. Então, eu comecei a dividir a minha rotina por blocos e esses blocos terem prioridades, terem segmentos para fazer. Então, não interessa se eu acordo às 7 ou se eu acordo às 10. Eu vou fazer as mesmas coisas. Às 10 não, porque às 10 eu tenho que começar a fazer comida. Mas às 9, por exemplo, eu não acordo às 10. Não tem como eu acordar às 10. Às 9. Então, eu tenho um segmento de coisas para fazer naqueles blocos. Então, no bloco da manhã, eu acordo, leio minha Bíblia, me arrumo e faço catecismo com a Thalia. E aí, 10 horas, 10 e meia, eu tenho que começar a fazer a comida. Você tá vendo que eu tenho um segmento? Pode ser que eu acorde 7 horas, faça isso e sobre 2 horas. Aí dentro dessas 2 horas eu vou encaixando. Uma manutenção na casa, uma arrumaçãozinha, uma coisa aqui, outra ali. Mas o que é pré-determinado é esse conjunto de coisas. Então, mesmo se eu levantar 7, 8, 9, eu vou fazer a mesma coisa, que é as coisas que são realmente prioridade para mim. Isso evita que eu não tenha aquela sensação de que eu preciso vencer o mundo todo em um dia só e fazer aquela questão de você fazer uma lista e ir fazendo aquelas coisas da lista. Isso me deixava muito ansiosa e sobrecarregada, e se eu não conseguisse fazer, eu ainda ficava me sentindo culpada. Será que é porque eu fui preguiçosa? Será que foi porque eu fiquei muito no celular, sabe? Essas coisas que eu necessariamente não gosto, sabe? Segunda dica é uma dica que eu, assim, sofro pra aplicar, porque eu sei que é cansativa, mas ninguém pode negar que ela é eficaz, tá? Ninguém pode negar que ela é eficaz, que é lavar a louça antes de dormir, à noite. Gente, vocês não têm noção de como a cabeça da dona de casa, que tem 1001 coisas para fazer, fica extremamente melhor. Como a sua manhã fica gigantesca. Isso serve para você que tem aquela sensação que amanhã passa correndo? Possivelmente é porque você tá passando muito tempo lavando louça, tá? Que ficou do outro dia. Sabe aquele dia, cada dia é o seu próprio mal? Sabe aquele versículo que diz para cada dia é seu próprio mal? Pois é, não leva as coisas pro outro dia, não. Então, vai fazendo. Eu sei que é cansativo, eu sei que muitas vezes é chato, eu sei que quando a gente não tem um hábito parece ser impossível, parece que aquilo não vai dar certo, mas dá. Aqui em casa a sobrecarga diminuiu demais. Eu consigo ler a minha Bíblia, eu consigo fazer as minhas coisas mesmo não acordando no horário que é ideal para fazer. Então, eu estou falando de uma pessoa que antes vivia com a cabeça esgotada. Sabe, eu fazia aquela lista, gente, que era uma coisa atrás da outra. Era uma coisa atrás da outra e eu tinha que seguir. E no final eu tava frustrada, tava cansada, tava me culpando porque eu não consegui fazer tudo que eu tinha para fazer na lista. E hoje não. Hoje eu sei qual é a prioridade, sei o mínimo da minha casa e vou seguindo fazendo, tá? Então faz o seguinte, faz 7 dias, cansada ou não cansada, faz 7 dias.
Se em 7 dias você dizer pra mim que a sua manhã não mudou, que você não sentiu diferença nenhuma na sua casa, na sua mente, no seu coração, no sentido de cobrança, sobrecarga, prioridade, aí você deixa pra lá. Terceira dica, tenha um momento de descanso no meio do seu dia. Se você tem filhos que não dormem e você não coloca na tela, eu sugiro que você tenha uma atividade específica para aquele momento. Seja um livro novo, seja um adesivo que ele só pode mexer naquele momento, que você treine ele, tá? Mas se você tem essa possibilidade, é igual eu, uma dona de casa em tempo integral, o seu descanso, ele vai ajudar a sua mente a olhar para o que você tem que fazer e a escolher melhor. Porque às vezes, quando a gente está cansado, a gente só escolhe no calor da emoção. Eu preciso fazer isso, então vou fazer. Aí nem acabou uma atividade, você já vai para outra. Então, Thalia dormiu, terminei aqui a louça, nem que seja meia hora. Outra coisa, descanso não é ficar no celular, tá? Se você acha que descanso é você ficar rolando o feed, aí não é. Vai assistir uma série que você gosta. Também tela não é, né? Tela nunca é descanso. Mas, pra gente que às vezes tá sem dormir, tá cansada demais, pode ser, entendeu? Então, o descanso também foi uma coisa que, assim, me ajudou muito, muito, muito mesmo. Quarta dica, e essa eu já tenho um vídeo completo aqui no meu YouTube, é fazer as coisas com capricho. Não adianta. Se você é uma pessoa que faz as coisas pela metade, que faz as coisas mal feitas, que faz as coisas de qualquer jeito, tem que ficar repetindo os processos. E eu falo porque eu era uma pessoa assim, tá? Eu sempre gostei de limpar a casa. De pôr cheirinho, de nananana. Mas eu era a pessoa que fazia as coisas pela metade. Então, se eu ia limpar o armário, eu passava um paninho ali. Aí, daqui 2 dias, coisa. Sabe aquela sensação de que você limpa e não tem feito nada? São 2 coisas. Ou sua casa tem muita coisa, ou você não está, de fato, fazendo aquela coisa com capricho. De fato, limpando aquela coisa. Você está só passando ali uma coisinha, fingindo ali, sabe? Então, tem essas questões. Então, fazer as coisas com capricho mudou, porque eu não preciso estar repetindo várias vezes a mesma coisa, a mesma atividade. E eu realmente tenho uma faxina, uma limpeza, uma casa muito mais eficaz. Não sei se vai dar pra mim ver aí, mas a quinta e última, faça as coisas com calma. Ninguém tá te prendendo, ninguém vai te prender, na verdade. Ninguém vai vir aqui bater o ponto para saber se sua casa tá realmente limpa como deveria. Ninguém vai estar te perguntando na rua se você limpou ou não limpou. Para de colocar uma expectativa alta em o que de fato é ser uma boa dona de casa. Porque uma boa dona de casa não é só sobre limpeza. Várias outras coisas, gestão, várias outras coisas, né? Que a gente precisa ter para ser uma mulher auxiliadora para nossa família, né? Para o nosso marido e para nossa família. E que isso vai aí entrar nesse padrão de dona de casa. Mas ninguém tá te cobrando nada. Então, toda vez que você estiver fazendo alguma coisa correndo, para, respira, volta novamente. Toda vez que a sua mente estiver acelerada, calma, respira, senta no sofá, dá um abraço no seu filho, na sua filha. Vai fazendo com calma, vai fazendo com tranquilidade, porque você não é super heroína, você não é a redentora da sua família, você não vai salvar as coisas não vai estar perfeitamente no seu controle. E uma coisa que eu ouvi e que mudou essa questão dentro da minha casa foi que eu não sou redentora da minha família. Eu não sou a pessoa que salva a alma da minha família. Eu estou aqui para glorificar Deus na minha vida. Eu vou glorificar Deus nas boas obras que Ele preparou para fazer.
mas eu não sou redentora da minha família. Então, não. Você não vai ter o controle 100%, você não vai curar os seus filhos, você não vai curar o seu marido, você não vai suprir todas as necessidades da sua casa, você não vai ter a casa perfeitamente cuidada, a não ser que você tenha outra pessoa ou você tenha tempo para fazer essas coisas. Então, faça com calma, vai fazendo. Você já viu aquele ditado de grão em grão, a galinha enche o papo? Pois é de atividade em atividade, de passo em passo, respiração em respiração, que a gente vai colocando as coisas em ordem e se tornando uma boa dona de casa, através da calma e da paciência. Então, aqui em casa eu consigo ser muito paciente e eu não sou uma pessoa assim. Eu sou muito pavio curto que fala? Não, pavio curto não, é a pessoa que, tipo, reage, eu esqueci o nome, que reage. E aí acaba que aqui dentro de casa eu consigo ser mais tranquila, porque a atmosfera, no sentido de o lugar, tinha uma expectativa além, uma lista de tarefas todos os dias para me fazer, sem entender quais eram minhas prioridades, o que eu precisava realmente para aquele dia, deixando as coisas que realmente são importantes, como leitura bíblica da minha filha, como sentar na mesa tranquilamente, sem estar com aquela ofegante, estar triste, desmotivada, eram realmente importantes, mudou. Sabe? Então, se vocês verem aí, essas dicas, elas vão uma amarrar a outra. Por isso que eu comecei pelo bloco. Porque se você quer ter um dia mais tranquilo, uma rotina mais leve, no sentido, gente, que eu falo de leveza, não é não ter coisas para fazer, mas é saber que você tá dando o seu melhor e que você, de pouco em pouco, tá fazendo o que você precisa ser feito. E no final do dia, você ter uma casa harmônica, sem deixar aquelas coisas importantes. Não é que você vai deixar de fazer as coisas, não é que o trabalho dentro de casa não vai ser cansativo, muitas vezes exaustivos. Vai, porque é trabalho braçal e muitas vezes isso demanda muito do nosso corpo, sabe? Então, se você olhar para esse dia, você vai ver que são pequenos hábitos que você vai tornando isso. Então, esse é o método Fly Day, né? Ele faz muito isso. Então, o que você vai fazer no começo da manhã? Ele começa você trabalhando ali. Você vai começar a se arrumar. Todo dia você vai começar a se arrumar na de manhã, né? No período da manhã. Aí, na outra atividade, ele fala, à noite você sempre vai dormir com a pia limpa. Então, no começo da manhã você tem uma atividade e no final da noite você tem uma atividade. Aí depois ele vai colocando atividades para você fazer. Então, usa esse método para você ir construindo bons hábitos. Então, eu comecei tendo a leitura bíblica como prioridade, aí eu já ia arrumar minha casa. Depois eu comecei a me arrumando, voltar a me arrumar todos os dias. Aí comecei a me arrumar todos os dias. E aí, nesse pouquinho, você vai formando os seus hábitos, a sua rotina e de pouquinho você vai colocando a casa no eixo, sabe? Sem que a casa seja prioridade, porque o certo é que que a casa te sirva, não que você só sirva a casa, entendeu? Então é para isso que a casa mantém, né? Então faça. Outra coisa que eu quero deixar aqui no final desse vídeo é que a sua casa é importante, a limpeza da sua casa é importante. Decorar a sua casa é importante. Não vamos desmerecer isso, mas você ter um dia tranquilo, harmonioso, sem uma sobrecarga mental, sem uma tristeza avalançadora do seu coração, também é importante, tá? Então aqui eu, em momento nenhum eu vou falar pra você, não, deixa a tua casa aí e não faça nada. Eu não vou falar isso, porque eu acredito que isso também seja importante para Deus. E faz parte, sim, aí de ser uma boa dona de casa, mas que é muito além disso, muito além de ter uma casa perfeitamente arrumada, tá bom? Então eu espero muito, muito, muito que essas dicas aí ajudem vocês. Agora eu vou mostrar aqui como que ficou a minha cozinha pra vocês, mas de verdade, faça e depois me diga aqui se vocês gostou ou não, tá bom? Que Deus abençoe. Deixa eu mostrar a cozinha. Ó, consegui limpar a bancada aqui toda. Aí ficou essas loucinhas aqui, vou começar a fazer comida, aí eu lavo rapidinho. E a louça para guardar, né, minhas amigas, mas vai ficar para depois do almoço. Então é isso, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!